Tem momentos em que a gente sente que algo dentro saiu do lugar. Não é uma coisa que alguém disse, nem algo que é visível. É interno, um deslocamento energético. A nossa vibração muda e tudo começa a travar. E é nesse lugar em que a vida pergunta: você vai cair ou vai escolher se levantar? Essa escolha não vem gritada, ela é sutil, silenciosa, mas totalmente decisiva, porque a forma como você responde a esse momento muda tudo. Muda a sua energia, seus vínculos, suas decisões. Este é o canal da Espontânea. Eu sou Thais Aguiar e é sobre saber se levantar que nós vamos falar hoje. Quando a gente está desalinhado da nossa própria energia, a gente sente, a gente sabe. O corpo fica cansado, o pensamento fica repetitivo, a palavra trava, a escuta se fecha. E quanto mais a gente tenta resolver com esforço mental, mais a coisa emperra. Esse é um dos primeiros sinais de que a nossa vibração precisa mudar. Não o mundo, a nossa vibração. É a energia que precisa respirar diferente. E se você ignora isso, tudo continua duro, denso, mecânico. Perceber esse desalinhamento é um ato de amor próprio. É onde começa a cura. Quando você se torna consciente, você tem a capacidade de iniciar a sua própria cura. Porque a cura em si não é só um remédio que você toma, não é só uma ajuda externa. Ela começa dentro e a gente sabe disso. E isso inicia quando você se torna uma pessoa consciente. A maioria de nós aprendemos a viver por reação. Nós reagimos à crítica, à confusão, ao medo, mas existe um outro caminho, o da escolha consciente. Mesmo com o coração acelerado, mesmo no meio do caos, a gente pode escolher vibrar diferente. E isso muda completamente o campo. Não é sobre fingir que está tudo bem, é sobre saber estar presente para o que está acontecendo naquele momento e ainda assim decidir não alimentar o que te puxa para baixo. Essa escolha é sutil, mas ela é poderosa. É assim que você começa a sair do ciclo de repetição e começa a criar a sua realidade. Tem uma prática que me ajuda muito nesses momentos e é inspirada no livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Ele fala sobre a importância de nos tornarmos observadores do agora. Então, quando você perceber que está reagindo, pare, respire, sinta seu corpo, observe os sons ao redor, o contato dos pés com o chão. Isso te ancora no presente, e no presente você recupera o poder de escolha. Como disse Eckhart Tolle, você encontra a paz não reorganizando as circunstâncias da sua vida, mas percebendo quem você é no nível mais profundo. Tem uma história que eu quero compartilhar que fez parte da minha vida. Eu era adolescente e eu jogava basquete. E eu sempre me lembro do meu técnico dizendo: olha, a gente precisa comemorar cada ponto, não importa se foi um lance de 3, foi um lance livre, eu quero que vocês comemorem a cada ponto. E quem estiver na quadra vai sair da quadra e vai comemorar com as amigas que estão sentadas ali no banco. E naquele momento eu percebi que não era sobre motivação, era sobre manter a energia da nossa equipe alta, porque a vibração é contagiante. Quando a gente estava perdendo de lavada, dava aquela vontade de desistir, a gente olhava aquela coisa e ia ser inalcançável ganhar. A gente parava de vibrar, porque achava que já estava tudo perdido. Mas aí ele vinha e dizia: é agora que a gente precisa vibrar mais ainda. Ele nos ensinava sem dizer com essas palavras que elevar a vibração quando tudo vai bem é fácil. O verdadeiro desafio é vibrar quando tudo parece perdido. E isso me acompanha até hoje. E constantemente, quando eu estou assim muito para baixo, eu tenho a memória do meu técnico na minha vida dizendo: vamos, vamos! A gente pode se curar com a nossa própria trajetória, percebe? E com isso, eu aprendi a reduzir o centro da queda. Olha isso. A gente sabe que equilíbrio e harmonia são importantes, mas a gente esquece o porquê.
A vida não é feita só de picos de alegria, não é sempre que a gente se encontra criativa, inspirada, cheia de vontade, e também não é toda hora que a gente cai. Esses são ciclos naturais. Ascensão e queda fazem parte do movimento da vida, mas quando eu cultivo o meu equilíbrio, é como se eu diminuísse o centro da queda, como se dentro de mim houvesse uma esfera menor, o meu centro. E esse centro me permite subir e descer sem os extremos. Então, o que acontece? Eu não alcanço nem aquela euforia alucinante e nem aquela queda devastadora. Eu passo pelos ciclos com mais suavidade. E por muito tempo eu pensei que viver assim era viver de uma forma medíocre, mas não é. O meio é o caminho. E esse centro se constrói com escolhas simples, como, por exemplo, relações que nutrem a gente, momentos de silêncios, coisas que me fazem bem. Tudo isso vai elevando a vibração de forma sutil, mas de maneira firme, consistente. E é aí quando a queda vem, porque ela vem. Mas quando ela vem, ela não nos derruba tanto. E para subir de novo, eu não preciso escalar um abismo. Abraham Hicks ensina que o nosso trabalho não é controlar tudo, mas escolher uma vibração mais leve, mesmo diante daquilo que não podemos mudar. Então, quando você sentir que está caindo, pergunte-se a si mesmo: qual é o pensamento mais leve que posso acessar agora? Vou repetir. Qual é o pensamento mais leve que eu posso acessar agora? Por que eu falo do pensamento? Porque já reparou na quantidade de coisas ruins que você começa a pensar quando você está caindo? Se você parar um segundo quando perceber que está caindo e se perguntar qual é o pensamento mais leve que eu posso acessar agora, qual é a imagem que eu posso colocar agora na minha mente, isso começa a mudar. Joe Dispenza também falava sobre isso, e ele dizia assim: você precisa sentir o novo estado antes que ele aconteça. Ou seja, a vibração antecede a mudança. Você não precisa estar em paz total, só precisa fazer um pequeno ajuste, um grau a mais de leveza e tudo começa a mudar. O difícil é que a gente não acredita que a vibração antecede a mudança. Se você conseguir pensar uma coisa um pouquinho melhor, você vai ver que vai vir coisas melhores e melhores e melhores, porque o contrário também acontece. Quando a gente abre a porteira da desgraça, os pensamentos ruins vêm como enxurrada. Compreende? O difícil é a gente acreditar que isso é verdade, mas não está no lugar de acreditar, está no lugar de fazer. Experimente, experimente. Se você conseguir e se surtiu alguma mudança, e mesmo se não surtiu, comente aqui nos comentários. Vamos dialogar sobre isso. É real, a vibração antecede a mudança. Porque antes mesmo da gente pensar em algo, a gente sente. E isso é a vibração. Nós sentimos, a vibração está no lugar do sentir, não do pensar. Não ignore quando você sente qualquer tipo de incômodo, de coisa ruim. Não ignore. A gente tem medo de cair, mas cair também faz parte do processo. Tem padrões que precisam ruir. Tem histórias que já venceram o prazo, e quando a gente tenta sustentar o que já deveria ter morrido, a vida empurra. Só que se você escuta o que a queda quer dizer, ela deixa de ser castigo e vira travessia. Você não volta ao mesmo. Você volta mais centrado, mais consciente, mais verdadeiro. Respira e sente. Onde você está vibrando agora? Respira, respira mesmo. Sente o seu corpo agora. Como está a sua vibração neste momento? Você está contraída, tensa, acelerada? Ou está aqui, presente, sentindo esse campo junto comigo? Porque é daqui que a mudança começa. Não do esforço, não da cobrança, mas da presença. É você que escolhe. A vida vai continuar te oferecendo chances de cair, mas ela também vai te dar, todos os dias, a oportunidade de se elevar, de se levantar. E às vezes, tudo o que você precisa fazer é parar, respirar e escolher vibrar diferente.
Se esse vídeo tocou alguma coisa em você, deixa nesse comentário essa frase: eu estou escolhendo elevar mesmo nos dias difíceis. A gente não precisa vencer tudo, mas a gente pode escolher o jeito de caminhar. E é isso que eu queria compartilhar com você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. E muito, muito grata por sua presença aqui hoje.